Está no ar o Ginga Canarinha, de número 38, essa edição que vai falar sobre as atualidades do Brasileirão, da jornada de número 25. Então começa agora o Ginga Canarinha. Muito bem, eu estou aqui com os meus amigos de sempre, com Marcial Cortez, com Renato Salgado e com o João Sandfeld, que vão dar o oi aí para vocês, para os nossos amigos. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo aqui no Facebook do Fair Play e também para acompanhar os nossos artigos, dos nossos amigos comentadores no fairplay.pt, tá legal? Então é isso, vamos para o Ginga Canarinha e dando meu boa noite aí para Marcial Cortez, o palmeirense mais alegre desse Ginga Canarinha. Tudo bem, Marcial? Eu divido esse título com o João Sandfeld. Tudo bem? Boa noite, Rafa Ribeiro, Renato Salgado, João Sandfeld. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, na nossa Ginga Canarinha de número 38. Olha, é uma marca, hein? Já estamos aí há um bom tempo aí no Ginga e trazendo aí realmente a alegria de ontem, né? Uma exibição muito boa do Palmeiras na Libertadores, que nos levou à semifinal da competição. E agora, mas hoje a gente vai falar de Brasileirão, né? Então, vamos seguir o jogo aí no Brasileiro. Boa. Renato Salgado hoje não tão contente assim, o nosso amigo tricolor, né, com a derrota no Clássico para o Corinthians. Como é que você tá, Renato? Fala, Rafa, João, Marcial, ouvintes, telespectadores aí do nosso Ginga Canarinha. Ao contrário dos amigos, né, Rafa? Você vê que o sorriso hoje está amarelo, né? Enfim, deixa para lá. Vamos seguir o programa. Quero saber dos resultados dos nossos palpites, que eu acho que isso pelo menos eu vou poder ter um motivo para ficar um pouco feliz aí. E vamos que vamos. Muito bem. E a nossa outra parcela alegre aqui do Ginga Canarinha, o João, que está aí diretamente de Portugal para falar com a gente. Tudo bom, João? Olha que sorriso bonito, ó. Olha só, ó, Marcial, ó, todo mundo feliz. Que inveja. Bom, boa noite, Rafa, boa noite, Marcel, boa noite, Renato. Renato, que pela voz já dá pra ver que tá triste, né? fala meio xoxo, hoje não tá muito legal. Mas vamos falar da jornada 25 do Brasileirão, foi uma jornada boa, tiveram jogos bem bons, principalmente, eu acho, que o do Flamengo, né? Primeiro grande jogo do Rogério Ceni, então vamos comentar sobre isso. Beleza. Aproveitando esse gancho aí do João, deixa eu só atualizar a tabela para vocês. O São Paulo ainda é o líder, com 50 pontos. 25 jogos, né? Nós completamos a 25ª jornada com a maioria dos times já com 25 jogos. Foram 3 vitórias, 1 empate e agora a derrota para o Corinthians na última jornada. O Atlético Mineiro é o segundo colocado com 46, 4 pontos atrás, e eles se enfrentam nessa jornada 26, agora, inclusive, nesta quarta-feira, enquanto estamos gravando o Ginga Canarinha. Possivelmente, quando você estiver assistindo esse Ginga, já haverá o resultado de São Paulo e Atlético, para saber se o São Paulo deu novamente uma distância, né, para o Atlético ou se a distância caiu para 1 ponto. Depois vem Flamengo com 45, Palmeiras com 41 e Internacional e Grêmio também 41. Muito bem. Já quero passar a bola para o João então. João, você já deixou a pulga atrás da orelha aí dos nossos ouvintes e telespectadores para saber sobre a boa vitória do Flamengo sobre o Santos. O primeiro grande jogo do Rogério Ceni, né, no comando do Flamengo. Até então ele sofreu 2 eliminações, partidas não tão boas, tem dificuldades ali para criar grandes jogadas, fazer gols como ele prometia, né, que ele chegou falando muito de um time ofensivo, mesmo o Flamengo não precisando de ofensividade, precisando de mais equilíbrio, né? O Domi foi demitido por conta da falta de equilíbrio entre a parte ofensiva e a defensiva, porque o Flamengo era o melhor ataque do Brasileirão, mas tinha uma defesa muito frágil, então perdia muitos pontos nesse quesito. E o Rogério Ceni chegou prometendo um time ofensivo, um time que atacasse bastante, ainda não tinha conseguido e conseguiu. Contra o Santos conseguiu ir muito melhor que o time do Cuca. O Cuca não conseguiu fazer absolutamente nada o jogo todo. O Santos até conseguiu fazer um golzinho, mas o Flamengo amassou o Santos completamente, principalmente o Gerson no meio campo. A gente vai falar depois do Ginga da jornada, né? O nosso destaque, o Gerson é um jogador que pode ganhar esse título, né? Marcou um dos gols do Flamengo, foi o motorzinho do time, distribuindo jogadas, chegou a ser substituído depois,
mas foi o grande nome. O Gabigol marcou 2 gols, né? Um de pênalti, não é tão importante, mas marcou 2 gols, uma coisa que ele estava precisando também para ganhar confiança, voltar a ser o Gabriel que jogou na última época, foi artilheiro do Brasileirão, foi artilheiro da Libertadores, foi um grande jogador que fez o Flamengo desembolsar 18 milhões de euros na sua contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Então esse jogo do Flamengo mostrou que o Flamengo está em evolução. Eu acredito que o Flamengo, a partir de agora, vai começar a encaixar sequências melhores, vai fazer jogos melhores. Eu acredito muito no trabalho do Rogério Ceni, que para mim hoje é o melhor treinador brasileiro que tem. Não vejo um treinador mais competente que o Rogério Ceni. Então eu vejo no Flamengo condições de melhorar e evoluir cada vez mais a partir de agora, não deixando essa peteca cair, né? Então acho que o Flamengo vai agora realmente engrenar. Marcelo, e aproveitando... diga, Renato, por favor. Eu acho que é importante lembrar, né, João, e ouvintes aí, que finalmente, né, o Rogério Ceni teve uma semana inteira para trabalhar, né, treinos aí com o grupo. Até então ele vinha jogando praticamente 2 vezes na semana e realmente não tinha tempo hábil, né, para começar a fazer os seus trabalhos táticos e técnicos com o grupo. Então acho que isso é muito importante ressaltar. E outra coisa também é que pela primeira vez, e eu não me lembro até contra o Jorge Jesus, com o Jorge Jesus se ele já tinha feito isso, até porque o Pedro chegou esse ano. Mas foi a primeira vez que o Rogério conseguiu escalar 5 atletas ofensivos ao mesmo tempo: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, o Pedro e o que veio do Santos agora que me fugiu o nome dele, Gustavo Henrique. Jogaram os 5 ao mesmo tempo durante o jogo com Bruno Henrique, não Gustavo Henrique, desculpa, Bruno Henrique. Então, acho que é outra coisa importante também, que o Rogério já tinha mencionado, que em alguns jogos ele quer sim botar todo mundo para jogar junto e segura, né? Segura porque é um time que se embalar, vem forte. E nos últimos 3 jogos foram 3 vitórias, né, Renato? Que também começa a dar um pouquinho mais de confiança para o trabalho do Rogério, né? A única questão que eu ainda vejo, e ainda tem sofrido essa desconfiança em relação à defesa, é que continua tomando gol, né? Algum outro jogo aí, acho que teve algum jogo no meio desse caminho aí que o Flamengo não tomou gol, não estou me recordando agora exatamente, mas é uma coisa que ainda está sendo abordada, né? O Rodrigo Caio voltou, mas ainda tem essa indefinição aí, quem que é o melhor companheiro para ele. O Gustavo Henrique está oscilando muito. O Léo Pereira, particularmente, eu acho que não é jogador para jogar em time da Série A, na minha visão. E gosto dos meninos aí da base. Eu daria um voto de confiança tanto no Tuller como no que jogou agora no final de semana, me fugiu o nome dele agora. Se alguém puder me dar uma ajuda. Enquanto isso, só um detalhe: o único jogo que o Flamengo não tomou gol nas últimas jornadas foi o 1-0 contra o Botafogo fora de casa, que o Botafogo que vem mal, né? Nos outros, tomou pelo menos um gol. Inclusive o Curitiba, que vem jogando mal, também tomou um gol. Também não tem feito gol em ninguém. E isso no que o Renato disse sobre a semana de treinamento que o Rogério Ceni teve é uma coisa realmente fundamental, porque por um erro de planejamento da diretoria do Flamengo, eles mudaram muito o esquema. Erro de planejamento não, desconhecimento do futebol, é assim que eu considero, porque eles perderam o Jorge Jesus, fez um trabalho maravilhoso no Flamengo, fez o melhor time que eu vi na minha vida no futebol brasileiro, fez um time talvez o melhor do século até então. Então foi um trabalho ótimo, e contrataram o Domi, que é um treinador que não tem absolutamente nada a ver. São 2 treinadores completamente diferentes, são 2 treinadores que buscam o ataque, e por isso o Domi foi contratado, mas não tem nada a ver um com o outro. O Domi chegou e por conta disso teve que mudar tudo que o Flamengo estava jogando. E até por isso demorou para o time se adaptar de novo a esse trabalho. E agora, saindo o Domi e chegando o Rogério, é outro treinador com estilo muito diferente, que está mudando tudo novamente. Então, os jogadores realmente precisam desse tempo de treino para conseguir entender e automatizar as ideias de jogo. Legal. E aí, junto com isso, né, Marcial, aproveitando também a sua opinião aí sobre essa embalada do Flamengo, tem também o próprio Santos, né, que agora, nos últimos jogos, vem de alguns resultados inconstantes. Tanto é que nesses últimos
5 jogos, vou até citar para vocês, foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então vem oscilando bem. Nós citamos algumas gingas canarinhas para trás, que o time do Santos era muito Marinho e Soteldo dependente, né? Que praticamente esses 2 jogadores é que carregavam o time do Santos nas costas e quando eles iam bem, o time ia bem, quando eles não iam bem, o time não ia bem. E consequentemente, no jogo contra o Flamengo, nenhum dos 2 jogou, porque o Santos entrou praticamente com um time reserva, né? Então o Marinho não estava em campo. Agora, isso não diminui a força da vitória do Flamengo. É aquela história, se você pega um adversário que tecnicamente é inferior a você, você tem mais é que fazer o máximo de gols que você puder, né? Então o Flamengo fez a parte dele. Ou seja, pegou um time do Santos descaracterizado, que não é o time do Santos que a gente está acostumado a ver e que está brigando ali por posições na tabela, né? Pegou um time do Santos mais fraco, atropelou, passou por cima e é isso que a gente espera, né? De um time tecnicamente superior quando pega um menor. Agora, foi opção do Santos fazer isso, porque o Santos tem um jogo importante hoje pela Libertadores, né? Então optou por poupar jogadores para poder ter força máxima no jogo contra o Grêmio pela Libertadores. Enfim, cada equipa que faça as suas decisões e que pague por elas, né? Se amanhã ou depois o Santos perdeu uma vaga na Libertadores, perdeu o título, perdeu uma vaga na Sul-Americana, porque optou, num determinado momento, poupar seus jogadores para um jogo teoricamente mais importante, na minha opinião, todos os jogos têm sua importância, não existe essa coisa, né, de mais ou menos importante, mas isso é a minha opinião. Eu não sou diretor do Santos, nem presidente do Santos. É a opção deles, eles que paguem pelo que fizeram. Perfeito. Mas é difícil, dá para entender, né, Marcial? Eles estão jogando uma uma quartas de final de Libertadores com o Grêmio, né? O elenco é reduzido, como você disse. O time é só o Marinho, entre aspas, né? E o Soteldo está com Covid, não vai para o jogo, já é um desfalque. O Pituca, se eu não me engano, né, foi expulso no jogo lá em Porto Alegre, também não joga, é outro desfalque. Então, assim, dá para entender, né? Ele pelo menos aí não botar o Marinho e botar a molecada para jogar. E o Santos, além de tudo, também sempre teve histórico, né? De lançar bons jogadores aí nesses momentos. Eu acho que o Santos não fez um mau jogo até o primeiro tempo. Eu acho que, lógico, que depois quando começou, né, tomar o primeiro, o segundo, o terceiro, foi passando, a boiada foi indo. Mas eu acho que pensando pelo time que o Santos jogou, né, com a molecada toda, em alguns momentos eu acho que o Santos até deu trabalho, principalmente no começo. Só desculpa interromper. Nesse momento saiu o gol do Santos. 1-0, Santos 1, Grêmio 0. Só acabou de sair o gol. Marinho? Já te respondo. Não foi o Marinho. Só para comentar com os nossos amigos aí que estão vendo, agora o Santos e o Grêmio estão jogando pela Libertadores, né? Pela segunda mão da Libertadores. O jogo é agora no horário em que estamos gravando e, portanto, o Santos fazendo 1-0 e aí vai dando um passo interessante para a classificação, né? Vamos ver agora até o final do jogo. Pressão no Renato Gaúcho, hein? Pressão no Renato. Falando no Renato, só para comentar também com os amigos que nessa 25ª jornada eles empataram fora de casa com o Goiás, que vem, né, sendo um dos sacos de pancada do Brasileirão, e aí acabou empatando com o Goiás 0-0. Deixa eu voltar para o João. João, queria o seu comentário, aí obviamente, sobre os 3-0 do Palmeiras sobre o Bahia, e que mantém aí uma boa sequência do Palmeiras com o Abel Ferreira, mantém a boa sequência no Brasileirão e vem, sim, fazendo pontos para brigar pelo título. Sim, o Palmeiras no 3-0 com o Bahia deixou claro uma estratégia que já estava mais do que clara até pelas entrevistas do Abel, dos auxiliares e do William Bigode. Ele deu uma entrevista coletiva que ele completou 200 jogos com a camisa do Palmeiras e perguntaram para ele se o Palmeiras ia priorizar as Copas. Ele disse que não, o Palmeiras ia priorizar todas as competições. E é isso que o Palmeiras está fazendo. Foi dito pelo Marcelo e pelo Renato, o Santos priorizou agora esse jogo das quartas de final da Libertadores e eu acho que é uma estratégia arriscada, né? O Santos tem um histórico recente aqui, né? Palmeiras foi campeão em 2015 na Copa do Brasil e o Santos era grande favorito na Copa do Brasil, priorizou a Copa do Brasil
ao Brasileiro, tinha um time muito bom, aquele Santos do Dorival Júnior, acabou perdendo e ficando fora da Libertadores. Então é uma estratégia bem arriscada, né? Mas o Palmeiras está conseguindo executar uma estratégia diferente, né? Que é de não priorizar nenhuma competição. E também é uma estratégia arriscada, tendo em conta que você cansa muito mais seus jogadores. Nos jogos contra o Libertad, que é um time muito intenso, um time muito físico, ficava muito evidente, principalmente no primeiro jogo, o desgaste físico da equipe do Palmeiras. O Palmeiras tinha dificuldade para acompanhar o ritmo do Libertad, tanto que lá no Paraguai o Palmeiras não jogou bem, muito por conta desse desgaste físico. E foi comentado pelo João Martins, que é auxiliar do Abel Ferreira, que o Abel na época estava com Covid, não estava na partida. Foi comentado que o Palmeiras estava sentindo, principalmente os jogadores que voltaram da Covid-19, eles estavam sentindo o físico, tinham dificuldade em recuperar ritmo e tal. Mas o Palmeiras entrou com um time titular contra alguns jogadores poupados, né? O Danilo, por exemplo, nem viajou, algumas peças, mas no geral, time completamente titular e fez um jogo sensacional. A primeira etapa foi perfeita do Palmeiras. Jogou muito, muito bem, fez 3-0 no primeiro tempo. O William Bigode acabou com o jogo. Foi o melhor jogo do William Bigode no ano, para mim, porque além do gol, ele jogou muito bem. Ele não jogou como centroavante, né? Foi curioso isso. O William normalmente tem jogado como centroavante na ausência do Luiz Adriano, quando o Rony está no time também, né? Porque o Rony é um jogador de lado de campo, joga como extremo, mas o Abel optou pelo Rony como centroavante, como ponta de lança dentro da área, e o William sendo esse extremo de movimentação, saindo do lado e indo para o meio. E foi também como ele fez o gol, entrando no meio da área, Desculpa, entraram aqui, eu me distraí. Sem problema. E aí ele fez essa jogada assim, de puxando para o meio. Fez essa meio. jogada e ele conduzia a bola, ele distribuía o jogo, ele criava a jogada, ele criava espaços, ele dava bons passes. Foi o melhor jogador do jogo para mim. Então o Palmeiras mostrou muito repertório ofensivo, né, e condições de brigar pelas 3 competições por conta disso. E depois, na segunda etapa, o time caiu muito porque na segunda etapa, com o jogo mais resolvido, né, tava 3-0, já não tinha muito o que o Bahia fazer. O treinador, né, optou por mudanças mais conservadoras para poupar jogadores para o jogo contra o Libertad para evitar o desgaste físico excessivo. E a gente comentava em off, né, Marcial, que o Abel Ferreira também vem encontrando soluções no plantel que vem dando conta, né, do recado. Então, se ele não tem o Luiz Adriano, por exemplo, ele consegue fazer esse ataque com o William Bigode, Rony, ele dá esse resultado. O Scarpa, como a gente falando nos outros podcasts, que atuando pela lateral esquerda também, quando vai bem. Enfim, ele tem achado soluções até nos meninos da base, das categorias de base, para manter a excelência do time. Exatamente. O Palmeiras hoje é um time muito versátil e quando você tem uma baixa em alguma posição, o Abel Ferreira conseguiu montar um esquema de jogo que praticamente não importa. Se um machuca, se o outro machuca, entra o substituto e dá conta do recado. Porém, tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, o Zé Rafael, que hoje é peça importantíssima do time, na própria entrevista que o Abel Ferreira deu depois do jogo contra o Libertad, ele falou que praticamente pediu desculpas pelas lesões que o Zé Rafael teve, e ele citou que, por opção dele, ele acabou sacrificando um pouco o Zé Rafael. O Zé Rafael tem entrado machucado muitos jogos, né? Ele está com uma lesão no tornozelo e mesmo assim está dando conta do recado. Então, a gente começa a perceber que o Zé Rafael é um jogador que hoje, na cabeça do Abel Ferreira, não tem um substituto papum, né, pau a pau, assim, que você pode tirar um e colocar o outro. Tanto é que ele tem sacrificado. Já nas outras posições, é isso que a gente está vendo, né? Saiu alguém da esquerda, bota o Scarpa resolve. O Felipe Melo machucou, vai ficar 4 meses fora. Põe o Patrick de Paula resolve, né? Então, essa versatilidade é que explica totalmente o sucesso do Palmeiras, que está na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores, e hoje ocupa o 4º lugar do Brasileiro, ou seja, já tem uma vaga no G4 hoje, né? Se o campeonato acabasse hoje, o Palmeiras estaria na fase de grupos da Libertadores e corre por fora.
e corre por fora pelo título do Brasileiro, né? É difícil porque o Palmeiras teve uma sequência de 6 derrotas no primeiro turno, e isso é um preço que se paga muito grande no campeonato de ponto corrido, 6 derrotas, né? Mas é o que eu costumo dizer para os meus amigos. Se quem tiver lá em cima agora vacilar, nós estamos aqui. E é o que a gente vai falar em breve, né, desses vacilos. Mas só um comentário: Exato. o Palmeiras, estando em quarto colocado agora, ganhou 3 posições só nessa última jornada. Isso porque, obviamente, está muito embolado ali. O Fluminense tem 40, o Grêmio 41, o Internacional 41 e o Palmeiras também 41, mas pelo critério de desempate é o quarto colocado. E aí, E, Renato, Rafa, é aproveitando importante, isso, claro, diga, João. só rapidinho, é importante falar que o Palmeiras tem um jogo a menos. A primeira rodada contra o Vasco, o Palmeiras ainda não jogou, ainda não tem uma data muito definida para esse confronto. Então, o Eu acho Palmeiras que tem 20. alguma coisa. Tem, Acho que vai ser 23 de janeiro. Eu vi alguém Isso, falando. definiram já, é 20 27 de de janeiro? janeiro. 27 de janeiro? Definiu, então, 27 de janeiro. mas tem essa data, então agora recém-definida, mas ainda está bem distante de acontecer. Então, o Palmeiras tem um jogo a menos, ainda pode diminuir ainda mais essa distância e se isolar, né, no G4 do Brasileirão. Isso. E o Flamengo e Grêmio também tem um jogo entre eles que foi adiado recentemente, então eles também têm 24 jogos. O São Paulo e o Atlético, que são os dois primeiros, já têm os 25 jornadas. Certo? E aí, Renato, essa questão pode influenciar ali na briga pelo título? E um outro detalhe também é o baixo rendimento do Mano Menezes no Bahia. Talvez você também ache aí que ele não vai durar assim tanto quanto a gente imaginava, porque o resultado não é bom e os resultados anteriores também não são bons. Então, vamos começar pelo humano, então. Mais uma vez aquilo que eu e o João a gente normalmente bate aqui nas teclas, né? É mais uma total displicência. É difícil até de arrumar um adjetivo às vezes, porque você vê o trabalho que era realizado antes com o Roger Machado, o time jogava de uma forma totalmente diferente. E aí manda o Roger Machado embora depois de um trabalho do ano passado super elogiado, né? Que ele conseguiu aí fazer o Bahia jogar de uma forma, né, legal, todo mundo elogiando. Teve uma posição destacada, que conseguiu classificar para a Sul-Americana esse ano. E aí, né, o time realmente derrapa, tem problemas. O que eles fazem? Né, de acordo com a diretoria, eu estava ouvindo esses dias, no modo deles verem o futebol, da diretoria do Bahia, é que o grande problema do time era a defesa. Então, qual é a solução? Vamos contratar um técnico que, entre aspas, é bom na defesa. E aí contratam o Mano Menezes, que é um treinador que, né, a gente sabe aqui, né, não sei se todos aí que nos acompanham conhecem o trabalho do Mano, mas ele, por característica, ele é conhecido como um técnico retranqueiro, né, que joga na defesa. E nem isso ele está conseguindo fazer, porque o Bahia toma 3, 4 gols por partida, jogando em casa, jogando fora. Realmente é preocupante a situação do Bahia, e acho que hoje em dia eu posso dizer que é um dos fortes candidatos aí a jogar a Série B do ano de 2021. Se o Palmeiras ganhou 3 posições, o Bahia caiu 3, está em 16º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 3 pontos de diferença, mas nas últimas 4 jornadas são 4 derrotas. E lembrando que pode acontecer um milagre, que eu acho muito difícil, como a gente acabou de falar aqui, que o Vasco da Gama tem um jogo contra o Palmeiras, e o Vasco hoje está na zona de rebaixamento, e agora não sei se com empate, mas certeza que uma vitória do Vasco, ele passa o Bahia já. Isso. Né, Empate em número de pontos, por exemplo, mas passaria se eu não me engano, pelo critério de desempate. Então tá aí, entendeu? Então, assim, um empate de repente é possível, né? O Vasco conseguiu empatar com o São Paulo no Morumbi, apesar que eu acho que hoje o Palmeiras joga muito melhor que o São Paulo. Méritos inclusive do Abel Ferreira. Acho que ele sim também, além dos jogadores, tudo que a gente já mencionou aqui, ele acho que tem se mostrado uma contratação certeira, e diferentemente dos outros 2 treinadores que nós temos hoje no país aqui, estrangeiros, né, ou que passaram aqui recentemente, falando do Jorge Jesus e o Sampaoli, ele me parece um técnico com um ego mais tranquilo, não, né? E me surpreendeu, vem me surpreendendo.
E vamos ver o que acontece nos próximos jogos. As entrevistas do Abel Ferreira são muito interessantes de se assistir. São ótimas. Exato. São ótimas. Muito Cada Inclusive entrevista é uma aula. Inclusive de ontem foi muito elogiada a entrevista dele, eu achei que foi muito boa. Sim, cada entrevista do Abel é impressionante. Como ele fala bem, como ele é convicto nas ideias dele, como ele é diferente. O pensamento dele é diferente dos demais. Exatamente. Coerente. Bom, para a gente passar aí o pente final sobre os jogos mais relevantes, tá, da 25ª jornada, passo a bola para o João novamente, para a gente passar pelos nossos comentadores a falar da vitória do Corinthians na Neoquímica Arena sobre o líder São Paulo, que não jogou muito bem, né? Diga, Renato. Eu vou ali e já volto. Você vai sair um pouquinho? Já que eu volto. Vamos ver como é que o João vai falar, porque daí qualquer coisa eu também falo, o pessoal o palmeirense fica aí falando. Eu queria falar do Inter. O Inter, que inclusive ganhou com um gol que ninguém entendeu nada. Nossa senhora. É um gol completamente Kevin. A descrição mais perfeita daquele gol que eu ouvi foi que é um gol que só o Botafogo toma. Porque impressionante. É exatamente isso que eu ia vai falar. tomar aquele gol além do Botafogo. Para os nossos ouvintes e espectadores, depois procurem no YouTube, enfim, em alguma página de internet, como foi esse gol. O Botafogo ia dar a saída de uma falta no seu lado do campo. E aí o defesa chutou para trás, mas para que o guarda-redes cobrasse a falta. Muitos interpretaram que ele já tinha cobrado a falta e por isso o jogador do Internacional roubou a bola rapidamente e chutou para o gol. Teve gente que achou que não. Na verdade, a bola foi fraca, né, Rafa? Isso, Na verdade, a bola foi até fraca ainda. Sim, não ninguém prestou atenção. Foi um desprezo de bola, assim. Exato. É que eu acho que o grande erro ali, que todo mundo viu que mencionou, foi a forma como ele jogou a bola para posicionar, né? E depois eu vi a entrevista dele falando que na hora realmente ele pensou em chutar, mas por isso que ele jogou a bola daquele jeito. Mas aí que chegou na hora H, ele resolveu tocar para trás para o goleiro sair jogando. Sim. Enfim. E aí, no final das contas, o VAR analisou isso e o VAR deu o gol. Ou seja, o VAR entendeu que esse chute do defesa para o goleiro já foi o início de jogada. Eu, particularmente, eu teria anulado o gol na hora. Tudo bem que o juiz estava de costas, mas eu, pelo fair play, por tudo, eu não teria feito gol. E digo mais ainda, na posição do jogador do Inter, a torcida ia me mandar embora, como fizeram com o Rodrigo Caio no São Paulo, mas eu recuaria para o goleiro. Eu não faria o gol, não. Pelo fair play, porque, foi bizarro. Claramente foi um toque para o goleiro, né? Para o guarda-redes chutar, né? Tanto que o lateral que toca a bola para trás, ele nem corre, porque quando você faz uma besteira, você tem o impulso, pelo menos, de correr para tentar, né, se recuperar, enfim, minimizar. Mas ele nem olha para trás, ele ainda sai gesticulando, assim, tipo, pô, né, enfim. É isso. Mas, João, então, o seu comentário sobre o Corinthians. Não, peraí, deixa eu terminar aqui. Melhor não falar, Renato, sobre a... Pô, vamos falar do Inter, poxa. Abelão. O Natal tá chegando. Vamos ver a pedrada do João. Não vai ter pedrada. Eu vejo o jogo do Corinthians muito mais méritos corintianos do que deméritos do São Paulo. O Corinthians soube jogar o jogo, né? O Wagner Mancini não é um grandíssimo treinador. Foi treinador do São Paulo, foi muito mal no São Paulo, inclusive, mas é um treinador competente, não é um treinador ruim, é um treinador que entende o jogo, consegue fazer a leitura correta. Tanto que nos confrontos com times de cima da tabela, né, o Corinthians tem bom desempenho, tem bons resultados. De desempenho não, mas tem bons resultados, consegue ir bem nesses confrontos, porque o Mancini consegue ler bem esses jogos. E acabou de sair gol do Santos. Marinho, 2-0 agora foi Santos. Marinho. Meus amigos, então tá ficando mais complicado pro Grêmio. Mas então, o Corinthians conseguiu fazer a leitura, conseguiu fazer um gol em um contra-ataque num lance que o Diniz, ele ainda tem alguns certos problemas. A defesa do Diniz joga com linhas muito altas, então em um contra-ataque o outro time pode matar um jogo. Foi assim que aconteceu com o Corinthians, mas o Mancini teve méritos, conseguiu anular o ataque do Corinthians. O São Paulo teve um problema que o Luciano se machucou também, saiu lesionado, e isso foi um desfalque importante, mas
o Corinthians também não foi um time todo retranqueiro. Tiveram momentos que o Corinthians teve uma marcação alta. Existem fotos, né, de analistas que fizeram análise dessa partida. E o Corinthians marca em cima, o Corinthians quer jogo, o Corinthians não quer deixar o São Paulo ter a bola, que é a grande característica desse time. Então o Mancini conseguiu administrar essa situação perfeitamente e o Corinthians foi muito bem. Então vejo muito mais méritos do Corinthians do que deméritos do São Paulo. E aproveitando isso, Marcial, se existem pontos positivos no jogo do Corinthians, certamente existiram pontos que ficaram devendo por parte do São Paulo também, né? Sim. O São Paulo ele vinha num crescente, né? Que todo mundo estava se empolgando com a história. E aí vem o jogo contra o Corinthians, claro, vem toda aquela rivalidade junto, é um jogo, é uma história diferente, né? E como o João pontuou muito bem, o Wagner Mancini ele teve mais tempo de preparação, né? Porque o Corinthians não jogou no meio daquela semana, no meio da semana passada, e o São Paulo jogou, né? Então, o Wagner Mancini teve mais tempo de preparar o time, não só tecnicamente, mas psicologicamente também. E o São Paulo, a sensação que a gente teve ao ver o jogo é que ele não entrou em campo com a mesma força psicológica que o Corinthians. A sensação que a gente tinha era assim, cada jogador do Corinthians entrou com a mentalidade, nós vamos ganhar isso aqui, acabou. E o jogador do São Paulo entrou, vamos jogar. Não entrou com aquela coisa de vamos ganhar porque é importante, porque é liderança, porque tem um tabu e é o Corinthians e tal. Não entrou com essa pegada, com essa garra, né? E aí o resultado a gente viu no campo. Um time perto do que a gente vinha assistindo as exibições do São Paulo. Contra o Corinthians, a gente viu um time perdido, né? Sem saber muito o que fazer com a bola. Aquele lance do goleiro do São Paulo foi bizarro, que ele foi sair com a bola e o jogador do Corinthians roubou a bola dele e perdeu aquele gol que não poderia ter perdido, né? Mas, enfim, não influenciou no resultado. Mas assim, não influenciou no resultado, né? O Corinthians ganhou. Imagina se o Corinthians perde o jogo. É a crucificação total, né? Mas o Corinthians, naquele lance, perdeu a chance de criar uma crise para o lado do São Paulo. Uhum. Porque imagina se o Corinthians faz aquele gol. Iam culpar o dinizismo, iam culpar o goleiro, aí ia ser a crise total para os lados do Morumbi, né? Além da derrota, ia ter também essa situação de, tá vendo, esse negócio de tentar sair com a bola, isso não dá certo, isso, aquilo outro. Então a crise ia ser muito maior. Então eu vejo assim, o São Paulo não entrou com a pegada necessária que o jogo pedia, e o Corinthians entrou com sobras dessa pegada. Então, Muito Marcial, eu concordo. Diga, Renato, já aproveita e manda aí a sua insatisfação tricolor. Eu acho que assim, o São Paulo vinha numa pegada de jogos aí, realmente apresentando um futebol relativamente bom, né? Conseguindo os resultados. Tinha uma série invicta aí de 16, 17 partidas no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu acho que, assim, tinha uma hora que realmente tinha que perder. O jogo de quarta-feira passada, né, anterior ao jogo do Corinthians, o time jogou muito bem. O Botafogo, como a gente falou aqui, é um time muito fraco, mas o time sobrou em campo. Eu não sei se isso até fez um pouco mal, porque, além de tudo, o time tinha jogadores pendurados, né, com 2 cartões amarelos, e todos conseguiram não tomar o cartão e participar do jogo contra o Corinthians. Então, acho que isso, além de toda aí, aspas, né, soberba, né, que o time vinha embalado aí com todos esses jogos, tudo, eu acho que, de repente, se tivesse uns desfalques, o time, de repente, podia entrar mais mordido. Eu acho que, como vocês falaram, o Marcial falou agora, faltou gana para o time ganhar, ainda mais a um estádio, a um campo que o time nunca ganhou, né? O exemplo que a gente tem esse ano, como o São Paulo quebrou o tabu no Allianz Parque, né? Ele entrou diferente, foi a primeira vez realmente que São Paulo entrou mordido na partida. Então, eu não sei se... tem hora que eu questiono e lembro até como o pessoal gosta hoje em dia, com essa bobeira de raiz, Nutella, bababá, mas tempo dos dirigentes que entravam no vestiário, né, e falavam, galera, seguinte, hoje o jogo, não pode perder de jeito nenhum, tem que ganhar aqui, o bicho é triplo, não interessa. Quem fizer o gol da vitória, então, vai para Paris de primeira classe, sei lá, vai, entendeu? Eu sou da época do Juvenal, eu tenho saudade. O Juvenal fazia muita besteira, tudo, mas nesse ponto,
entendeu? E você mexe com o jogador. Eu acho que tem o lado emocional, tem a palestra motivacional, tem tudo isso, mas tem hora que às vezes até, em alguns casos a gente vê aí, o jogador até passa do ponto, né? O cara entra tão pilhadão da palestra ali no vestiário que o cara já entra, faz uma falta violenta, é expulso e tal. Então, às vezes você mexe no emocional do cara ali, do dinheiro, o cara pensa, pô, vai entrar uma grana que, né, vou poder ajudar minha família, ainda mais os que estão iniciando. Por isso que eu acho que, de repente, se tivesse tido algumas substituições aí no time, né? Hoje é fácil falar, né? Mas eu acho que, sem dúvida, o São Paulo entrou para jogar mais um jogo, faltou realmente, no meu modo de ver, né, vontade de ganhar a partida. Alguns jogadores, como o Daniel Alves, correndo muito, mas sem né, uma coisa assim efetiva, sempre voluntarioso, tentando ajudar, tudo, mas, né, como eu falei, tem horas que, infelizmente, também falta material humano. Vocês estavam falando agora há pouco do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem tranquilamente aí de um elenco de talvez 30 e poucos jogadores, 18 jogadores que o técnico pode contar tranquilamente que o nível da equipe é o mesmo. O São Paulo eu diria que tem 12, 14, olha lá, entendeu? Mesmo assim, com muitos jovens. Se olhar o time titular do São Paulo, se eu não me engano, são dos 11 titulares, nós temos acho que 5 ou 6 jogadores que vieram de Cotia, então jogadores aí com 20 e poucos anos. Então, assim, é diferente, né? A gente vê que realmente é uma coisa que o São Paulo, no meu modo de ver, tanto que quando a gente começou aqui, nós temos a brincadeira nossa, né, de começo do ano, quem são os 4 favoritos às vagas da Libertadores e quem são os 4 do descenso. Eu tinha falado aqui, o São Paulo, na minha opinião, não teria chance de lutar por uma vaga da Libertadores, mas os 4 primeiros, para mim, sem ordem, né, aqui de favorito, mas era Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Então, sempre acreditei nessas 4 equipas aí como postulantes ao título. Beleza. Então, acho que assim, e agora temos o jogo hoje. Acho que hoje é fundamental não perder, se o São Paulo realmente quer realmente lutar pelo título aí até o fim. E se perder, acho que realmente vai sentir a crise. O Luciano está fora. Tem um jogo aí decisivo na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil com o próprio Grêmio. Então, acho que hoje é um jogo muito importante não perder. Talvez seja por isso até que, infelizmente, ele vai botar o Tietê no lugar do de titular. Luciano. Amigos, é o seguinte, então nosso tempo já está se esgotando. Eu queria pedir aqui para você curtir de novo esse vídeo aqui no Facebook do Fair Play e acompanhar os artigos dos meninos aí no fairplay.pt, tá bom? Depois a gente volta com mais itens de Libertadores e falando sobre o Brasileirão, a jornada 26, que tem São Paulo e Atlético Mineiro, que vai ser hoje, e também tem Internacional e Palmeiras. A gente destrincha essas e outros jogos importantes da jornada 26 em breve. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês e todo mundo que acompanhou. Um abraço e até a próxima.